E se eu te falasse que Hollywood não sabe fazer um filme de terror? Seria um absurdo saído de um mero produtor audiovisual. Mas e se a gente pensasse um pouco a fundo? O que há de belo no terror? Filmes de terror são caracterizados por dar medo nas pessoas, por ser filmes assustadores, onde que monstros, demônios ou diversos tipos de psicopatas estão perseguindo o nosso protagonista ou também sendo os protagonistas. Como nós temos vários tipos de filmes como Freddy Krueger, Exorcista, como o Jason, Massacre da Serra Elétrica. Vários filmes ali mostram que não importa qual seja o gênero, não importa qual seja o terror, tudo, a base, pode ser um filme de terror. Nós temos ali o filme de um pneu assassino, então creio eu que podemos fazer qualquer tipo de filme de terror. Mas e se a gente pensar um pouco mais a fundo sobre esse tema? O que há de belo nos filmes de terror hoje em dia? O que há de belo é que o terror, ele é uma arma. Ele não é um filme genérico. Ele é muito profundo. É algo que você assiste, não porque ele é um filme, mas porque você quer ver emoção. Você não sabe o que vai acontecer. Tem, claro, alguns filmes que mostram o terror na sua cara e você não tem susto. O filme é um filme genérico. Mas tem alguns filmes que, meu Deus, ele te deixa bem explícito. E também dá um plot twist enorme no final, em que seja o verdadeiro terror. Nós temos ali o filme Psicopata Americano, um dos melhores filmes assim, de terror e ficção. Nós temos ali o protagonista, o Patrick Bateman, que é um psicopata praticamente, mas ele não age um psicopata. Ele é um cara excêntrico, é um cara que não pensa só em matança. Ele tem os seus valores humanos. E quando esses valores e o ego dele é submetido, ele tem esses ataques psicóticos. Ou o meu vilão favorito, o Homelander. Ele não age por terror psicológico. Ele age porque ele é doentio. Ele é um homem que não se deixa ser inferior por ninguém. Então quando ele vê que está sendo submetido ou está sendo inferior, ele começa a ser extremamente narcisista. Então, o que há de belo no terror? Os filmes antigos não mostravam tudo, eles sugeriam. E quando você sugere, você ativa a imaginação. Imagina você está vendo um filme onde nós temos um protagonista que é literalmente o terror do filme. Como nós vemos em O Iluminado, ele é praticamente o protagonista do filme, mas a gente não sabe quem é e quem que ele faz. O filme vai mostrando devagarzinho, etapa por etapa, até a gente descobrir que ele é o verdadeiro monstro do filme. Mas e se a gente criasse um filme hoje que estaria no topo da cadeia dos filmes de terror? Eu não estou falando de nada, monstros. Eu estou falando de ser humano. Um ser humano que existiu na vida real. Um cara que bate de frente, peito a peito, com qualquer monstro que existiu na vida de hoje e também das vidas antepassadas. Eu não estou falando de Barrabás, não estou falando nada da Bíblia. E nem mesmo do Tempos Virtuais, que é aquele caso do Epstein. Nada disso. Eu quero falar sobre o Barba Negra. Imagina se a gente fizesse um filme caracterizado sobre os terrores do Barba Negra, um documentário, um filme de terror, algo que pudéssemos deixar algo acima do nível e acima do extraordinário. Eu estou falando de uma mega produção, um filme onde nós vamos trabalhar todo o conceito do mal, o que o humano e o monstro pode fazer. Barba Negra não era um homem, ele se considerava o próprio diabo. Isso eu posso dizer sem ter medo algum, porque ele mesmo deixa explícito. As lendas do Barba Negra são algo totalmente sem dimensão, sem loucura. Ele é um homem... A loucura é ele, tá ligado? Se eu falasse um pouco das lendas dele aqui, esse vídeo provavelmente não vai chegar pra ninguém. Eu também vai bloquear o meu vídeo. Então, o que eu quero dizer? Vamos parar de fazer filme de comédia.
filme de comédia é muito bom, mas e se a gente explorasse o belo no terror? O terror, eu sinto que ele é pouco explorado. Não tanto no Brasil, mas ele é pouco explorado em diversas regiões. Estados Unidos, o nosso Hollywood, trata o terror como algo em prateleira acima da comédia. O pessoal prefere trabalhar mais com o terror do que da comédia em si. Porque o terror é algo diferente, é algo que chama atenção. É algo que as pessoas param de fazer o que está fazendo para ver um filme de terror. E isso é muito bom. Isso chama atenção. O filme de comédia é muito bom também, mas se a gente pegar a prateleira, não tá acima, não tá nem abaixo. Então, o belo no terror é o extraordinário. É o quanto que o homem vai para chegar no seu objetivo. O quanto você tá aqui para chegar até ali. Então, um filme de terror, ele não é simplesmente um filme de terror. Ele é uma atmosfera inteira que te leva aqui até aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente parasse para pensar um pouco e fizesse um filme extremamente só de terror, onde nós tivemos um homem que literalmente parava um continente inteiro, não seria um filme. Seria absoluto cinema. Mas o que é preciso para criar um filme de terror? O medo. O medo, de antigamente, não vinha num filme genérico hoje em dia, que simplesmente mostra ali o principal alvo e assusta. O medo vinha na atmosfera, na construção do personagem, na construção de como o filme era construído e de como ele era participado e criado das mesmas formas que a gente vê hoje. E como que o som, a atmosfera, o personagem, tudo isso influencia no filme. Diversas maneiras. O personagem ele tem que ser autoconstruído e também tem que ser proporcionado para construir uma boa história. E com isso, nós temos um filme de terror excepcional. Nós temos vários personagens hoje em dia, vários analiorros, vários tipos de filmes de terror e ficção que podem fazer um grande filmaço. Mas a gente não tem uma boa origem, uma boa história, algo que possa transformar esses filmes em história, em algo histórico. Mas, então, o que há de belo no terror? O terror é belo porque ele revela o que escondemos. Ele fala sobre algo profundo, não no nosso espírito, não na nossa mente, mas o terror, ele conversa sobre quem somos. Ele fala sobre o que o filme não mostra, sobre o terror da morte, o terror previsível de quanto tempo nós temos e de quanto tempo ainda nos resta nessa vida. Então, qualquer hora pode acontecer qualquer coisa, mas o terror, ele não é algo previsível, ele é imprevisível. Isso torna o filme de terror muito, muito, muito legal e bacana e sensacional. Eu curto muito filmes de terror porque eles não mostram a impureza do filme de que o protagonista sempre vence. Às vezes, o mal também vence. E isso é algo superficial e muito macabro. A maioria das vezes, em filmes de terror, nós não temos uma vitória de protagonista. A gente tem, às vezes, uma derrota que nos leva a ter uma reflexão, onde que nós temos que valorizar a nossa vida e valorizar o nosso tempo. E fazer isso da forma mais estratégica possível. Como nós vemos no filme Premonição, onde em todos os filmes, todos os personagens, infelizmente, são mortos. Tirando a exceção do Premonição 5, se não me engano, o novo filme que lançou. Não, eles também morrem. Todos eles morrem, realmente. Premonição, todo mundo morre. Onde a gente vê que o fim sempre vai chegar. O início sempre incorpora o fim. Isso que é fascinante no filme de terror. O belo do filme de terror não é jumpscare, medo ou insatisfação. É a mensagem filosófica do filme que te leva do ponto A até o ponto B e te leva a transformações do que você vê no filme. O problema não é que os filmes não assustam mais, e que esquecemos como sentir medo. Talvez o verdadeiro terror seja viver em um mundo onde que nada mais nos assusta.
O que há de belo no terror é que ele nos lembra que ainda estamos vivos.